Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos, que Deus abençoe a todos nessa sexta-feira abençoada a qual o Senhor nos deu. E vamos aqui, irmãos, para o nosso devocional, amém? Depois de orarmos, vamos meditar um pouco na palavra de Deus que se encontra em Colossenses, capítulo 1, do verso 3 em diante, que diz assim: Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Irmãos, eu quero apresentar, irmãos, aleluia, Jesus, falar da igreja de Colossos, algumas coisas que essa igreja era reconhecida. A Bíblia diz, irmãos, que eles eram conhecidos por sua fé em Cristo. Nós vemos na Bíblia, irmãos, algumas igrejas ser reconhecidas por estar mortas, por ser indiferente, mas aqui é uma igreja forte em sua fé, em Jesus e em sua palavra. É o que o apóstolo Paulo escreve nessa carta. E por que a igreja de Colossos, irmãos, tinha essa reputação? Por que eles tinham essa reputação? Primeiro, porque eles confiavam realmente em Jesus Cristo. Confiavam. Segundo, porque sua fé era constante, irmãos. A fé deles era constante. Não era uma fé que hoje tinha, amanhã não tinha, como nós vemos muito hoje. Pessoas num dia tá ali animada, louca para conhecer a Deus, querem ler Bíblia, quer orar, quer ir para o monte, quer fazer isso, quer fazer aquilo, e em outros já não querem fazer nada. Em Colossenses 2,5, olha que diz o texto: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. O apóstolo Paulo escreve essa igreja. Era uma igreja firme, constante. Eles não eram fiéis em um dia e infiéis em outros, irmãos. É isso que nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que ter em nossa vida. Ser constante na obra de Deus. Aleluia. E que tipo de fé que nós temos, irmãos? Cada igreja tem um tipo de fé. Seja ela boa, ruim, medíocre. Tem, irmãos. Tem os medíocres da fé, aqueles que vivem só debaixo de oração de outros. Eles não oram, não têm um devocional com Deus, não têm vida com Deus, não procuram ter. Mas que tipo de fé que nós temos? Faça uma reflexão, que tipo de fé é a sua? Não seria maravilhoso, irmãos, se as outras pessoas pudessem dizer de nós? Não seria maravilhoso? Será que nós temos ouvido alguém dizer assim: nossa, você é uma pessoa de fé, eu vejo Deus na sua vida. As suas atitudes demonstram amor cristão. Se permanecermos firmes na fé, irmãos, buscando a Deus, cheios do Espírito Santo, tendo o fruto do Espírito, logo, logo nós vamos ouvir isso. Logo, logo nós vamos ouvir isso. Alguém dizendo que nós somos cristãos, alguém dizendo que vê Cristo em nós.
em nossas atitudes, naquilo que fazemos, porque Tiago diz, né, que a fé sem obra é morta. E a igreja de Colosso, irmãos, eles eram conhecidos por seu amor por todos os santos. Veja bem, irmão, santo, quando ele está dizendo aqui, ele está falando de pessoas que foram justificados por Cristo. A boa reputação da igreja de Colosso, irmãos, incluiu o amor, que é o vínculo da perfeição, como diz Jesus. O apóstolo Paulo disse isso, né? Que o amor é o vínculo da perfeição. Em relação a Jesus, eles mostravam fé. Em relação aos irmãos, eles demonstravam amor. Não só o amor um pelo outro, mas o amor por todos os santos, incluindo aqueles em outros lugares. Ontem eu conversei aqui com um amigo e falei sobre isso. Nós conversamos alguns minutos e eu falei sobre isso. Hoje, infelizmente, irmãos, as pessoas é voltada a clubismo, a placa. As pessoas, elas amam só pessoas do ministério dela. E olha lá, ainda se ama. A igreja de Colosso não. O amor deles estendia. Como eu sempre falo, irmãos, no céu não haverá placas. No céu não vai ter a igreja Nova Canaã apenas. No céu não vai ter assembleia apenas. Não vai ter presbiteriano, vai ter os que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Irmão, se desejamos uma boa reputação, igual a igreja de Colossos teve, o que devemos fazer? O que podemos fazer? Primeiro de tudo, é nós sermos diligentes, irmãos. Diligente no nosso amor um pelo outro, em se esforçar em conhecer melhor a palavra de Deus, para que possamos servir uns aos outros. Podemos demonstrar nosso amor por todos os irmãos. Nós devemos aproveitar essa reunião, irmãos, que nós fazíamos aqui no templo, que logo, logo eu creio que vai flexibilizar, como tudo está flexibilizando e nós vamos voltar. Aproveitar essas reuniões nos cultos, irmãos, para estarmos juntos, mas junto de verdade, não é vir por vir no templo, não, irmãos, como fazíamos, como muitos faziam antes dessa pandemia. Chegava com aquela pressa toda de ir embora, que nem terminava o culto direito, já estava um carro funcionando para ir embora. Isso não é amar Deus, isso não é amar o próximo. Isso é ser simplesmente um religioso. Alguém que foi ali bater cartão. Não, eu tenho que estar lá porque é sagrado eu estar lá 1h30. Nós precisamos mudar nossas atitudes, rever nossos conceitos. Precisamos pedir, irmãos, a Deus para que a gente venha crescer nessa área também. 1 Tessalonicenses 3,12, 1 Tessalonicenses 3, versículo 12, diz assim, E o Senhor vos aumente e faça crescer em caridade uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Então eu devo pedir a Deus, Senhor, aumenta o meu amor, coloca amor dentro de mim, que o seu amor seja colocado dentro de mim. Irmãos, nós precisamos exortar uns aos outros para o aumento dessa virtude. Precisamos exortar. 1 Tessalonicenses 4, versículo 9 e 10, olha só. Olha como tudo tem resposta na Bíblia, irmãos. Tudo está aqui. Muitas das vezes nós não sabemos como agir porque nós temos preguiça de ler. Olha só, 1 Tessalonicenses 4, 9 e 10 diz assim, Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão em toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso continueis, a progredir cada vez mais. Olha só, eu vou ler o 9, eu li o 10 aqui, eu vou ler o 9. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus,
que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis, para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto continueis a progredir cada vez mais. Olha só, irmãos, precisamos exortar os irmãos para que aumente, para que eles o que? Cresçam, aleluia, Jesus, no amor, para que eles desenvolvam isso em suas vidas. Uma outra característica, irmãos, da igreja de Colossos é que o evangelho estava produzindo o quê? Frutos entre eles, irmãos. Frutos entre eles. É o que nós precisamos produzir. Muitos chegaram à igreja, mas nunca a Cristo. Porque não demonstram o amor, não demonstram a caridade. No momento que estamos vivendo, irmãos, é hora de nós, aleluia, Jesus, abrir o nosso coração, abrir a nossa mão, ajudar o próximo. Olha só o que diz, o evangelho que fala de esperança no céu está produzindo frutos em nossa vida aqui na terra. Veja bem, Colossenses 1:23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha só, precisamos dar fruto, precisamos fazer frutificar isso, ganhar almas para o reino do céu. Temos visto o tipo de fruto que nasce por meio do evangelho. Qual que é o fruto? A fé em Jesus, o amor pelos irmãos. Através dos frutos eles provaram, irmãos, que eram verdadeiramente discípulos de Jesus. Verdadeiramente discípulos de Jesus. Nós falamos isso na live ontem à noite de João, o capítulo 15, verso 8. Olha o que diz, João 15:8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Veja bem, nós seremos discípulos do Senhor Jesus quando a gente der muito fruto, e nisso é glorificado o nome de Deus. Quando eu e você fazemos o bem, quando eu e você nos evangelizamos, quando eu e você suprimos a necessidade daquele que está necessitado, é o nome de Deus que é glorificado. Aí, irmãos, olha só, qual foi a chave para produzir esses frutos, igreja? Olha só aqui, qual foi a chave? Haja visto, irmãos, que, aleluia, Jesus, eles começaram a produzir fruto desde o dia em que ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade. Porque muitos não conheceram a graça de Deus em verdade, irmãos. Muitos usam da graça para continuar em seus pecados, em seus delitos, com aquela velha frase: eu sou humano, não consigo ser perfeito. Jesus me ama do jeito que eu estou. E continua, não muda, não tem mudança de vida. Mas não é isso que eu quero trazer essa manhã. Ao conhecer a graça de Deus, eles foram o que, irmãos? Motivados a produzir fruto. Quando eu entendo, irmãos, o propósito ao qual eu nasci de novo, ao qual o Senhor Jesus me deu essa oportunidade e o privilégio de servir uns aos outros, eu vou começar a frutificar. Enquanto eu não tiver isso em minha vida, eu vou ser apenas mais um em meio à multidão. Assim é hoje. Aqueles que compreendem, irmãos, e verdadeiramente aceitam a graça de Deus, irá provavelmente responder em serviços, grato a Deus. O nosso Senhor Jesus, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim servir. Então, se você quer imitar Jesus, sirva uns aos outros. Não queira ser servido, não queira ser somente servido, irmãos, porque nós temos isso. Nós temos isso conosco, nós só queremos ser servido. O que é a graça de Deus que motiva a pessoa a dar fruto, irmãos? O que é graça? Eu quero trazer um exemplo simples aqui para nós melhor entendermos. É o favor imerecido nos proposto por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Eu sempre digo, irmãos, eu não mereço ser amado por Deus. Você também não merece. Ninguém merece, mas Ele nos ama. Mas Ele nos ama. Podemos resumir, irmão, essa graça de Deus através de definição de vários tipos. Primeiro de tudo, a condenação. Ser culpado de pecado, nós também nos encontramos separados de Deus, irmãos. Veja bem, se eu e você for culpado de algum tipo de pecado, Isaías 59, 1 e 2 diz que vai fazer divisão entre nós e Deus. Veja bem, e ainda correremos o risco de perder a vida eterna. Está escrito em Romanos 3, 23, Romanos 6, 23, que fala da condenação. Fala da condenação. Isaías 59, 1 e 2 vai falar da alienação. É algo que está conjugado, algo que está junto. É eu viver, irmãos, aleluia, Jesus, na prática do pecado, aleluia. A propiciação, irmãos, o que é propiciação? É a misericórdia de Deus. Deus enviou Jesus em sacrifício pelo meu e pelos seus pecados para apaziguar a ira de Deus, irmãos. 1 João 4, 9 e 10 diz isso. A justificação, por responder por fé obediente, nós podemos ser justificados em virtude do sacrifício de Jesus em nosso lugar. A fé obediente é aquela que nós cremos em Jesus, mas obedecemos seus mandamentos. Vivemos seu evangelho. Romanos 3, 21 ao 26. E a reconciliação. Livre da culpa do pecado, agora podemos ser reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, 17 e verso 20. Santificação, irmãos. Por último é a santificação. Em virtude da morte de Cristo, podemos também ser separados para a glória de Deus. Santificação significa isso, ser separado do mundo para Deus. Romanos 6, 17 e 18. Quanto mais se entende esses conceitos e suas implicações, é mais provável que eu e você iremos dar mais frutos. Amém? Irmãos, veja bem, a conclusão para nós terminarmos aqui. Através de Epáfras, a igreja em Colossos, ela tinha ouvido falar dessa maravilhosa graça de Deus, está lá em Colossenses 1,7. Então teve alguém que levou o evangelho até Colossos. Foi esse homem chamado Epáfras. E através de Epáfras, Paulo tinha ouvido falar de seu maravilhoso amor, que foi o fruto da resposta da graça, Colossenses 1,8. Veja bem, irmãos, veja bem, eu e você estamos sendo reconhecidos como? Como? Ah, pastor, mas a gente não está para ser reconhecido, meu irmão, como não? O apóstolo Paulo diz assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, como eu sou de Cristo. Aleluia, Jesus. Veja bem, de fato, meus irmãos, a igreja de Colosso tinha qualidades admiráveis que fazemos bem em imitar. Que fazemos bem em imitar. Não é para receber qualquer glória para nós mesmos, mas é para que Deus e seu Filho seja glorificado, irmãos. Que Deus seja glorificado através de Jesus Cristo por nossas vidas, pois é somente por sua graça que seríamos capazes de imitar os cristãos de Colossos. Veja bem, nós precisamos disso, igreja. Aí eu quero deixar algumas perguntinhas aqui, irmãos, na realidade são 5 ou 6 perguntinhas para a gente encerrar aqui. A primeira pergunta é assim: será que temos a fé em Jesus? Não responda para mim, você vai ouvir e você vai responder para você mesmo. Nós amamos irmãos de verdade? Vamos ter a certeza de permitir que a graça de Deus produza o efeito desejado em nossas vidas? Será que nós vamos deixar Deus trabalhar em nossa vida do jeito que Ele quer? Porque não adianta, irmão, eu dizer, a minha vida é do Mestre.
Meu coração é do meu mestre. Não adianta, irmãos, eu cantar esse louvor bonito, lindo, mas quando eu precisar dar frutos demonstrando um amor cristão para com o próximo, eu fazer o contrário. Não adianta, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou enganando a mim mesmo. Se você nunca respondeu à graça de Deus, por que não responde agora, irmãos? Veja bem, tem pessoas que não respondem à graça de Deus. O que é responder à graça de Deus? É deixar Deus trabalhar em sua vida. É aceitarmos. É aceitar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. E mais um devocional desse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Eu compartilhei com vocês aqui a igreja de Colosso. Uma igreja a ser imitada por todos os cristão atual nos dias de hoje. Amém, meus irmãos? Uma igreja cheia de fé, cheia de amor e cheia de frutos. Que Deus abençoe seu dia em nome de Jesus. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E que Deus os abençoe por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?